Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Abraão, capítulo 3. A gente estudou até o versículo 10, então a gente vai continuar aqui do versículo 11 em diante. Só colocando aqui, ontem eu compartilhei bastante sobre a parte simbólica que o Senhor estava compartilhando. Mas também eu acredito que essas coisas são literais, que Kolob existe e assim por diante, tá bom? Vamos aqui então para o versículo 11 que diz assim, ó: E assim eu, Abraão, falei com o Senhor face a face, como um homem fala com outro, e ele falou-me das obras de suas mãos haviam feito. Então o Senhor falou face a face com Abraão, assim como ele falou com Moisés, pessoalmente ali. Então não foi só uma visão, mas também o Senhor estava do lado dele ali, explicando algumas coisas. Versículo 12: E ele disse-me: meu filho. E a sua mão estava estendida. Eis que te mostrarei todas elas. E ele pôs as mãos sobre os olhos, e eu vi as coisas que suas mãos haviam feito. E eram muitas, e elas multiplicaram-se diante de meus olhos, e não conseguia ver seu fim. Então, aqui, né, essa repetição, meu filho, ela expressa a afeição, né, a afeição ali por Abraão. E aqui, então, o Senhor com as mãos estendidas para tocar os olhos de Abraão para que ele pudesse ver as coisas, abrir os olhos do entendimento dele, ele pudesse ver como Deus vê. E ali então ele começou a ver muitas e muitas criações de Deus, até que não teve mais fim, ele não conseguiu mais acompanhar, né? Com a capacidade dele ali, ele não conseguiu acompanhar quantas coisas o Senhor já havia criado ali. E eu acho muito linda essa parte que o Senhor toca os olhos, né, de Abraão. Simbolicamente, que o Senhor possa tocar os nossos olhos para que os nossos olhos do entendimento das Escrituras, do amor, possam ser, nós passamos a enxergar com clareza os nossos irmãos e irmãs, poder ajudá-los. O versículo 13 diz assim: E ele disse-me: É Sineá, que é sol, e disse-me: Colobe, que é estrela, e disse: Oleá, que é lua, e disse-me: Calcabeã, que significa estrelas, ou seja, todas as grandes luzes que estavam no firmamento do céu. Aqui ele começa a dar nome, né, a cada um dos significados das palavras aqui, lua, estrela, tá bom? Aqui ele quer explicar uma ordem e de acordo com a mensagem que nós compartilhamos ontem. Ele vai compartilhar uma ordem de hierarquia, né? Então ele está dando uma estrutura e vai falar dessa obra de hierarquia até o versículo 23, que é onde eu espero que nós possamos chegar hoje, para finalizar o estudo. O versículo 14, ele diz assim: E era noite quando o Senhor me disse essas palavras: Multiplicar-te-ei a ti e a tua semente depois de ti, como esta. Se puderes contar o número das areias, assim será o número de sua descendente. Então, o Senhor, aqui, ele conecta, né, as frases anteriores ali, estrelas, luminares, ele conecta tudo isso aqui com uma promessa para Abraão. Porque assim como ele falou para Abraão, se você puder contar a areia da praia, né, esse é o número da sua descendência. Depois, mais tarde, o Senhor fala também das estrelas, né, se ele pudesse. E de acordo com a ciência, existe mais estrelas no mundo do que o próprio grão de areia realmente do deserto, da praia. Então é muita coisa. E o Senhor prometeu essa descendência para Abraão. Estudar o convênio abraônico, né, das bênçãos que o Senhor promete para Abraão, depois essas bênçãos elas vão vindo de posteridade para posteridade. Passa para de Abraão passa para Isaac, de Isaac passa para Jacó os 12 filhos, os 12 tribos de Israel, e também para todos os filhos de Deus na terra que entra no convênio aqui. Então, essas promessas, quando a gente está estudando o livro de Gênesis, e a gente vai começar a estudar agora, parece às vezes que está limitada ali a ganhar terreno,
coisas temporais, mas não, elas são promessas para a eternidade, coisas que não têm fim. Esse que é o propósito aqui. Então, as promessas feitas para Abraão, ela pertence a todos os que aceitam o Evangelho. Vamos lá, o versículo 15 diz assim: E o Senhor disse-me, Abraão, mostrar-te-ei as coisas que antes de ires para o Egito, para que declares todas essas coisas. Aqui então, o Senhor fala para Abraão que o conhecimento que ele está recebendo agora, né, de astronomia, muitas outras coisas aqui, serviria para ele compartilhar lá no Egito, tá bom? Então é algo que ele iria compartilhar lá no Egito com eles. E aqui também a gente vê que o Senhor está preocupado com a própria vida de Abraão. Porque nós sabemos que quando ele for para o Egito, inclusive ele mente lá falando que a esposa dele é irmã, porque senão os egípcios iriam matar ele. E aqui a gente vê que Deus está preparando todas as coisas para Abraão ali ir e voltar em segurança para o Egito, cumprindo ali o seu propósito. Então aqui mostra um Deus que ele é criador de todas as coisas, mas também ele, além de governar universos e universos, ele está presente e se preocupa com a nossa vida diária, com o nosso bem-estar, né, com a nossa vida. Então, por isso que ele está falando aqui para Abraão. E o versículo 16, ele continua. E se existirem duas coisas e houver uma acima da outra, haverá outra maiores acima delas. Portanto, Colobe é a maior de todas, as Calcâmbea. Lembra que Colobe, né, o significado aqui seria estrela, e Calcâmbea seria muitas estrelas, plurais de estrelas ali, como se fosse uma constelação. Porque está mais próxima de mim. Aqui, então, ele revela algo muito interessante. Por que Colobe ela é a maior? Né? E aqui fala, Colobe é a maior porque está próxima de mim, porque está perto de mim. Aqui, nós podemos colocar para nós também, se nós queremos nos tornar grande, nós temos que estar próximo do Senhor. Quanto mais próximo do Senhor, mais grandes seremos. E é muito interessante isso, porque se nós crescemos por nos aproximar de Cristo, ao invés de ficarmos com o ego inflado, né, cheio de orgulho, pelo contrário, a gente vai ter mais humildade, tá bom? Então, a gente vê aqui ele falando que está próximo, né, Colobe estando próximo dele, por isso que ela é maior. E nós também, se nós estivermos próximo do Senhor, nós seremos maior, tá bom? Então, a proximidade com Deus, ela não é questão geográfica, é espiritual. Como que nós sabemos que nós estamos próximos do Senhor? Por meio da obediência também, por meio da nossa devoção ao Senhor. Versículo 17. Ora, se houver duas coisas uma acima da outra, a lua estiver acima da terra, e essa estará, e haver outro planeta e outras estrelas acima dela. E nada há que o Senhor teu Deus se propõe a fazer que não faça. Então aqui não é apenas o que Deus pode fazer, é o que ele se propõe a fazer. E a ideia aqui no livro de Abraão, a proposta de Deus, o que ele está propondo para nós é que nós podemos progredir e continuar progredindo para chegar a ser como ele é. Esta que é a proposta do Senhor. Este é o convênio que ele faz com Abraão e que chega a nós também por meio do Evangelho. Bom, vamos aqui, versículo 18. Não obstante, ele fez a maior estrela, sim. Assim também, se houver dois espíritos e um for mais inteligente do que o outro, esses dois espíritos são, não obstante um ser mais inteligente do que o outro, e não tiveram princípios. E eles já existiam antes e não terão fim. Eles existirão depois, pois são gnolaus, isso seja, eterno. Então, esse gnolau aqui, o significado dessa palavra é eterno. Então, ele está falando a mesma coisa, assim como os planetas, eles são maiores, diferentes de glória. Agora, ele colocou os espíritos, né?
Aqui, quando fala os espíritos, está falando da gente antes de nós nascermos nessa terra. A gente, quando nasce aqui, a gente ganha um corpo físico. Mas antes de nascer, nós éramos espíritos. Então ele fala, se existe isso de um... Se existe, não, existe esse fato de um espírito ser mais inteligente do que o outro, tá bom? Então esse fato também existe, de uma... Mas aqui está falando que todos eram iguais no sentido, sempre existiu. É, a gente não, a inteligência ela não é formada. Ela foi organizada por Deus, mas ela não é formada, ela sempre existiu, tá bom? Um exemplo que todos nós, falando espiritualmente, nós teríamos a mesma idade, porque nós sempre existimos e Deus nos organizou, tá bom? Então é um princípio aqui, essa parte de Gnolau, significa eterno, tá bom? Vamos lá, o versículo 19 diz assim: E o Senhor disse-me: esses dois fatos realmente existem, que há dois espíritos, sendo um mais inteligente que o outro, e haverá outro mais inteligente do que eles. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o mais inteligente de todos eles. O fato é que se nós juntarmos todas as mentes pensantes, todas as inteligências aqui da Terra ainda não chegaria nem aos pés da inteligência do Senhor. Aqui o próprio Senhor se define como inteligência. Ele mesmo coloca aqui sobre a questão das inteligências e ele fala: Eu sou o Senhor vosso Deus, o mais inteligente de todos. Tá bom? E aqui esse todos nós podemos somar todas as inteligências que ainda não chegariam ao que o Senhor é. Aqui para nós, vamos ver aqui o versículo 20. Diz assim: E o Senhor teu Deus enviou o seu anjo para livrar-te das mãos do sacerdote de Elquena. Aqui, né, a gente vai ver e estudar depois um pouco mais sobre isso. E Abraão ele ia ser sacrificado pelo sacerdote. O pai dele havia entregado ele para ser sacrificado e Deus envia um anjo ali que impede esse sacrifício, livrando Abraão da morte ali, mostrando mais uma vez que Deus o Criador do universo, conhece todas as coisas, também ele se preocupa conosco individualmente, e nesse caso aqui, ele salvou Abraão também aqui nessas condições. Deus conhece o universo inteiro e ainda assim, ele conhece cada um de nós individualmente. O versículo 21 diz assim: Eu habito no seio de todos eles, agora, portanto, desci até ti para anunciar-te essas obras de minhas mãos. Olha que interessante, eu ainda estou no 21 aqui. Fala que Deus habita no meio das inteligências. Deus não é um Deus que está longe de nós, ele está no meio de nós. Inclusive, Cristo, ele tabernaculou, ele habitou um corpo físico e habitou entre nós, ele veio para a terra. Então não é um Deus que está de longe governando, ele está de perto governando, né? Aliás, não é que ele apenas governa todas as coisas, ele está na história, não é que ele escreve a história, ele está na história conosco, tá bom? Ele nos ajuda a passar pelos nossos desafios aqui. O versículo, então, ele continua aqui: Desci até ti para anunciar-te essas obras de minhas mãos, ou seja, mesmo ele tendo todo o universo ali para cuidar, ele para e vem ali conversar também com Abraão, pelas quais a minha sabedoria supera todas eles, pois o reino dos céus é acima da terra, e a terra de baixo, como toda a sabedoria e prudência, sobre todas as inteligências que teus olhos viram desde o princípio. Desci no princípio e no meio de toda a inteligência que viste. Então aqui realmente é uma referência que Jesus Cristo ele veio à Terra, ele habitou entre nós, ele desceu entre as inteligências, tá bom? Vamos aqui para o versículo 22. Ora, o Senhor mostrara a mim, Abraão, as inteligências que havia sido organizada antes do mundo existir. E entre todas essas haviam muitas, nobres e grandes. As inteligências aqui organizadas não são organizadas do nada.
Por isso que é dito que nós somos inteligência, nós sempre existíamos, tá bom? E Deus, ele nos organiza, ele não é que ele cria a gente do nada. Aqui, quando ele traz essa questão, né, que essas inteligências aqui, que umas eram nobres, né, mais inteligentes do que as outras, e essas eram nobres e grandes. O que significa uma inteligência ou uma pessoa ser nobre e grande? Bom, aqui indica maior luz recebida. Então, aquele espírito havia recebido mais luz ali. Aqui também significa mais obediência que esse espírito tinha. E para nós aqui, ela identifica um ponto muito importante nas escrituras, tá bom? Que é a doutrina da eleição. A gente acaba enxergando na Bíblia que Deus elegeu, escolheu algumas pessoas, né? E aí a gente acaba entendendo essa palavra da eleição. Nós também usamos o termo pré-ordenado, ou seja, a pessoa recebeu uma designação antes de nascer. Então ele foi pré-ordenado para fazer algumas coisas aqui na Terra. Então Jeremias 1:5 também, né? Ele cita ali que antes que Jeremias nascesse, ele já tinha sido santificado e as nações dado por profeta. Antes que saísse da madre, antes dele ter sido formado, ele já tinha sido escolhido. Isso mostra não somente a soberania de Deus, mas mostra que, na verdade, é, a pré-ordenação ou a eleição, como alguns chamam, tá bom? Mas a eleição, visto que a gente está falando de uma vida anterior, que nós já vivíamos com Deus, essa eleição não é favoritismo. Não é que Deus escolheu um e rejeitou o outro por favoritismo. Ela é mectória, quanto no sentido que a pessoa tinha fé, a pessoa tinha obediência. Então o Senhor escolhe esses aqui. Então, quando ele fala dos espíritos nobres e grandes aqui, são espíritos com a capacidade de governar, são espíritos com a capacidade de obedecer, tá bom? Então, esse era um dos maiores requisitos aqui da capacidade para ser escolhido. Aqui também, né, o fato da pessoa ter sido escolhida não significa que ela está salva, tá bom? Significa que vai ter as oportunidades para essa pessoa decidir por si mesma se ela vai escolher aquele caminho ou não, tá bom? Ou até mesmo o chamado que foi proposto. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela recebeu suas primeiras aulas lá e falou, olha, você vai ser um bispo lá na igreja, você vai ser um missionário de tempo integral, né? E ele recebe essa missão com felicidade, mas chegando aqui a pessoa pode não querer, pode desistir disso, tá bom? Então, receber a pré-ordenação não significa destino. Ninguém está destinado a algo, tá bom? Então, esse é um mistério, né? Como alguns dizem sobre a pré-ordenação ou eleição. O versículo 23 aqui, para nós finalizarmos, diz assim: e Deus viu que essas almas eram boas. Isso que é o importante, né? Como o Senhor nos enxergou, como bons, tá bom? E ele estava no meio delas e disse, mais uma vez, ele estava no meio, né? O Senhor não está distante, ele estava no meio da gente aqui. Ah, estes farei meus governantes, pois eles se encontravam entre aqueles que eram espíritos, e viu que eles eram bons. E disse-me, né? Disse para Abraão: Abraão, tu és um deles, fostes escolhido antes de nascer. Então, aqui é a capacidade de liderar, mas a característica que Deus coloca aqui é que eles eram bons, tá bom? E aí, então, se a pessoa é boa, busca a Deus, ela vai progredir. Esse que é o ponto aqui. Então, nós não fomos escolhidos por favoritismo, tá bom? Mas a nossa pré-ordenação vem por meio do nosso relacionamento que nós já tínhamos com Deus, por meio da nossa obediência. Então, nós somos chamados para servir, tá bom? Nós somos vistos como bons, mas chamados para servir uns aos outros. Então, a gente para aqui no versículo 23, amanhã a gente continua aí do versículo 24, faltando poucos versículos aí para terminar.
Então é esta mensagem, né? E eu estudando o livro de Abraão aqui, algo que eu achei notável é essa questão de progredir. De o Senhor, ele nos potencializa para nós progredirmos para chegar a ser como ele é. Bom, é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.